Olá, queridos seguidores do canal Brenda Santonioni. Tudo bem? Como vão? Que bom, espero que esteja tudo bem. Essa live, vocês sabem, amanhã vai estar no YouTube, tá? Lá vocês podem compartilhar também. E vai ficar aqui o tempo todo no Facebook. E eu quero agradecer a Look Pet Shop, a Floricultura Bicuíba, a Marmoraria Carrara, a Rose Podóloga, o Francesco Concept, que voltou com tudo aí, o cabeleireiro, e a hospedagem Pet Melhores Amigos. Quem estiver aí nos ouvindo, opa, no Facebook já pode compartilhar essa live. Quem está aí no canal Brenda Santonioni, pode compartilhar, porque quanto mais você compartilha, mais pessoas também vão ver. E hoje vai ser uma live divertida, né? Assim a gente espera, de alto nível, mas o meu convidado falou que só da minha parte, que da dele não vai ser assim. E um dia triste para o Brasil, no humor, né? Nada acontece por acaso. Aqui, olha, a live já está aqui no Facebook, eu vou compartilhar, tá? Compartilhei. E façam o mesmo em vocês. Um dia triste para o humor do Brasil, mais uma vida ceifada pela Covid. Tá? Passamos a triste marca de 400 mil pessoas, né? Já estava, se não me engano, quase 415 mil pessoas ceifadas pela Covid. Por vários motivos. Pela precaução que algumas pessoas não estão tomando, quer dizer, muita gente não está tomando, pela falta de responsabilidade de alguns governantes, pela falta de união do Brasil. Então, tem vários motivos. Nós não vamos discutir isso aqui hoje, porque hoje nós vamos tentar rir um pouco para poder aliviar. Lembrando que amanhã tem uma live promocional maravilhosa do meu Instagram, canal Brenda Santonioni, e também do Instagram da Look Pet Shopping, com descontos de até 50%. E na sexta nós vamos conversar com o Chris McFair, uma convidada também, falando de que você quer começar nas artes marciais, e eles vão explicar para a gente o que vai dar. Deixa eu chamá-lo no ar aqui, porque já está com a gente o nosso querido amigo Israel Fachin. Boa noite, querido. Boa noite, Brenda. Boa noite, Viçosa e todo o Brasil. Olha, que luxo. Já fala para o Brasil inteiro. Ô, Israel, querido, me fala o seguinte, a primeira pergunta que eu tenho que te fazer, antes da gente falar da perca do humorista, você é parente lá do ministro do Supremo? Porque se for, eu vou ficar meio ressabiado de fazer uma pergunta ou outra. Se não for, nós vamos tocar o barco. Eu gostaria de ser sobrinho dele, né? Gostaria de ser sobrinho, porque aí eu ia mandar prender todo mundo que falasse mal de mim. Mas muita gente fala mal de você? Eu acho que não, hein? Talvez, se o pessoal fala, eu não tô sabendo. Eles têm que falar, não falar na minha cara, não. Deve falar pelas costas, né? Você achava que eu estava na pior? Então, achou que eu tava na pior? Não estava. Me fala aqui, você que é humorista, como recebeu a notícia triste da morte de um dos expoentes do humor do Brasil, do Paulo Gustavo? Muito triste. Assim, uma pessoa muito nova, 42 anos, um sucesso estrondoso. Ele era o top, né? O comediante top, é aquele que todos os nossos comediantes nos espelhamos. É uma pessoa, assim, iluminada, era uma pessoa que fazia todo mundo rir, de 0 a 99 anos, ria com as piadas do Paulo Gustavo. Eu não tenho, é um dom que eu não tenho, né, Brenda? É um dom que ele tem, porque assim, hoje a gente está vivendo numa época em que as pessoas vão cada vez mais nichando o tipo de comédia. A minha comédia, eu costumo falar, não é uma comédia para todos, é para quem gosta. Humor nonsense, humor, eu brinco que é um humor psicopata, um humor esquizofrênico, mas o Paulo Gustavo era humor para toda a família, né? Era um cara assim palatável para todo mundo, criança amava ele, vovós amavam ele, todo mundo gostava do Paulo Gustavo, né? Então é muito triste, a gente perdeu aí um expoente. Por falar em Covid, estou fazendo a minha parte aqui, divulgando o telefone da prefeitura, onde você pode obter, todo mundo, informações precisas, tá, gente? Que é o 3612-8000 e o 3891-0224. É o Disque Covid. Então, ao invés de ouvir alguma
reportagem na internet, desconfiou, liga para saber se é verdade lá. O Faquin, há muitos anos você já está nesta profissão, né, de fazer stand-up. Agora, o palco não te dá solidão, não? Só você? Não é solitário, não? Ô, Brenda, dá solidão quando você pisa nele. Depois que você pisa nele, você sente a primeira coisa que você falou, o pessoal riu. Ali ele te abre as portas, né, para você continuar e aí você se sente unido com as pessoas, né? O stand-up, ele tem essa característica, né? Uma pessoa no palco, sem máscara, sem nada, e requer coragem. Requer coragem. Eu, no princípio, quando eu resolvi fazer mesmo, foi em Viçosa. Eu estou em Viçosa, deve ter 6 anos, 7 anos que eu estou em Viçosa. Quando eu decidi fazer stand-up, que foi lá na frente, eu não tinha oportunidade de fazer stand-up lá na minha cidade, né? Nós somos quase conterrâneos, né? Eu sou de Carangola. Eu sei que você, eu acho que você é de Espera Feliz, né? Você é natural de Espera Feliz. Então, nós somos quase conterrâneos ali. Mas eu sei que você tem parente ali na Serra do Papagaio, né? O pessoal do Papagaio. Você sabe da minha vida toda, então, né? A bicharada sempre teve na minha vida, né? Papagaio, essas coisas. Então, lá em Carangola, nós somos quase conterrâneos. Então, quando eu decidi, foi muito difícil, porque eu decidi na marra, né, Brenda? É na marra, ser comediante, stand-up é na marra. Você decide e aí você arruma as oportunidades de subir no palco. Quando você sobe, aí você toma aquela primeira oportunidade e, logicamente, na primeira eu me ferrei, né? Ninguém ria, ninguém... E aí eu também cometi vários erros, né? Eu fui até brincar com o pessoal aqui. Foi a primeira vez que eu fui fazer mesmo, foi aqui em Viçosa. E por ser uma cidade universitária, a gente sempre brincou, né? Que Viçosa, o pessoal gosta, né, os estudantes gostam, né, de fumar um cigarrinho palhoso aí, tradicional, né, de estudante universitário, né? E aí eu entrei com essa... exatamente, eu entrei com essa tentativa de fazer essa piada, só que ao invés de eu falar estudante, eu falei cidade de Viçosa. Então o pessoal não comprou muita ideia, eles não gostaram muito não, já fecharam a cara, acharam que eu chamei todo mundo de maconheiro. Então essa foi a minha primeira experiência, assim, foi horrível, foi péssimo. Aí eu fui aprendendo eu errei nessa parte aqui, então a gente tem que mudar o texto, e aí depois disso eu comecei a fazer mais eventos fora. Faço mais evento fora de Viçosa do que em Viçosa. É uma pena isso, né? Engraçado que o banheiro não devia ser xingamento, né? Porque se eu ouvir um falando na televisão, a gente fica tão calmo com as filhas gritando. A gente fica tão calmo. Não podia ser xingamento, mas por que é, Israel? Pois é, não é. A ideia não era essa, não era nem ofender, não era nem falar assim, maconheiro, não. Era só... A piada era mais ou menos assim, ó. Só pra você entender. Não, porque eu resolvi vir pra Viçosa, o pessoal falou assim, cuidado, lá em Viçosa é terra de maconheiro. Eu falei assim, mentira! Eu andando na rua, eu não vi um maconheiro, não vi um. Sentia cheiro de maconha, mas não vi um. Não vi um, entendeu? Era mais ou menos isso, entendeu? E aí aí eu tentei mandar essa, acabou que não deu certo. E o pessoal ficou... Nossa, foi péssimo, foi péssimo. Foi aonde? Onde que era? Um bar? Não, pior. Foi no Fernando Sabino. Nossa, mãe do céu, você tava na alta. Não, eu fui abrir o show do Paulinho Gogó. Sabe o Paulinho Gogó, o Maurício Manfini? A cidade estava a cidade estava toda lá no Fernando Sabino. Eu tinha acabado de chegar em Viçosa, falei assim, eu vou arrasar. O Paulinho Gogó me chamou para abrir o show dele aqui. Aí eu abri a boca, mandei essa piada aí, a galera já começou assim. Aí já teve um lá atrás falando assim, eu quero ver o Paulinho Gogó, quero ver o Paulinho Gogó. Aí eu olho pro lado, eu vejo o Paulinho Gogó assim, ó. Sai do palco, som. Acabou minha participação, acabou. Falei assim, nunca mais vou ser comediante. Eu tô com meu amigo aqui, Ronei, ele falou que lembra disso, ele tava lá nesse dia. Ele tava lá, pois é. Foi ele que gritou. Foi ele? Então depois você me passa... Então depois você me passa o contato dele, eu vou mandar umas pessoas visitar a casa dele aí. Meu tio Faquinho lá do STF. É assim que resolve, né? Desse jeito. É assim. Aqui, dá para fazer humor com a pandemia? Brenda, dá sim.
Dá sim. É lógico que a gente não vai ficar pegando pesado com quem morreu, né? Com as famílias que morreram e tal, mas dá sim. Porque a ideia do humor é você provocar, né? Você pegar uma coisa inteligente e de alguma forma fazer cosquinha no cérebro, né, das pessoas. Essa é a ideia. Mas dá sim, dá sim. Tem muita coisa que acontece na pandemia que você faz piada. Por exemplo, as pessoas que estão em casa agora, as pessoas que estão com suas esposas, os maridos estão com suas esposas, as esposas estão com seus maridos. A gente está aí nesse fica em casa. É complicado, porque as pessoas elas estão vendo realmente quem são as outras pessoas com quem elas casaram, né? O pessoal acabou de conhecer. E aí, isso aí você sabe como é que é. Aumentou o número de divórcios no Brasil. Isso aí é uma estatística, né? Infelizmente não vai ter o IBGE esse ano, mas você vai ver, o número de divórcios deve ter aumentado. O profissional mais procurado da pandemia, depois dos médicos, foram os donos de cartório e advogado, né? Ô, Israel, será que as pessoas acordaram, além do companheiro ou da companheira, acordaram para outras coisas do dia a dia também, que elas falavam, nossa, mãe, não aguento mais. Será que tem mãe que domingo é dia das mães, mãe trancando criança dentro do quarto, pegando cachorro, guardando na despensa, falando, eu não aguento esse dia a dia mais. Teve gente aí que eu fiquei sabendo que antes da pandemia falava, nossa, a matrícula do Carmo, a mensalidade do Carmo é tão cara, aí agora a gente tá achando até barato já. Já tá até querendo saber. Do Equipe, do Ângulo, nossa, tava caro, aí depois da pandemia, não, tá barato, coitado das professoras. Pode mandar, que dia que volta as aulas? Que dia que volta? Então a gente acaba fazendo mesmo humor com a pandemia. Agora, viver de humor ainda não dá, né? Não dá, hoje eu trabalho com marketing digital, que é a minha outra paixão também, né, Brenda? Eu sou apaixonado com marketing digital. Duas coisas que eu amo, comédia e marketing. Na verdade, eu não amo essas duas coisas, porque são duas coisas que dão trabalho, eu não gosto de trabalhar. Mas são duas coisas que, para tentar ganhar um dinheiro, eu gosto de fazer, que é o marketing digital e a comédia. Hoje eu trabalho com alguns clientes que eu atendo, não são de Viçosa, porque são coisas muito específicas do marketing digital. Acabei me especializando bem. Então, graças a Deus, o marketing digital, para mim, tem sido bem... É minha renda hoje, né? É meu trabalho, né? E é possível, acabei de colocar essa pergunta aí, é possível rir da realidade? Você falou, e agora, que você não gosta de trabalhar, que o marketing digital é a sua renda mais forte, e é possível rir? É possível rir, principalmente quando eu vou receber no final do mês os meus clientes, eu dou uma risada quando eu olho. Eita ferro, olha aí, ó. Risado, tipo assim, não dá pra nada. Porque o salário, o problema do Brasil é que o salário cai e o mês continua, né? Esse é o problema. É só esse o problema nosso? Se for só o isso, tá salário cai, bom. o mês continua. O salário caiu ali, pá, o mês está continuando. Esse é o problema. Mas dá para rir da realidade. A gente tem que rir, né, Brenda? Porque se a gente não rir da realidade, a gente começa a entrar numa coisa que vai encaminhar para o mal do século, né? A depressão. Psicólogos, terapeutas nunca foram tão procurados. Psicólogos, terapeutas. Eu tenho minha terapeuta, Brenda. Eu procuro a minha terapeuta pelo menos uma vez por mês. Eu vou na minha terapeuta. Minha terapeuta é excelente. Quero até mandar um abraço para ela, Luísa, da Reinvente-se. Eu sempre procuro, porque é muito bom você contar com algum profissional para poder calibrar aí as suas emoções, né? O que você está pensando. Eu, por exemplo, no início eu não senti tanto, mas agora eu já estou começando a sentir sintomas de ansiedade, Brenda. Coração acelerado, falta de ar, entendeu? Então agora eu tô começando a sentir esse tipo de coisa e eu procurei a minha terapeuta e ela deu conta, tá melhorando. Então assim, tô muito satisfeito e a gente tem que lidar mesmo com a realidade. Tem que correr atrás, né? Mas o que é engraçado que a gente não... Este talvez seria um erro da gente, né? O pré-julgamento, porque a gente vê as pessoas rindo, fazendo os outros rir, a gente imagina que a pessoa nem problema tem. Não fala, nossa, que a pessoa ali ganha dinheiro e ainda ri. Então, a terapia ajuda sempre, né? Em qualquer situação.
Terapia ajuda. E a gente tem esse pensamento, Breno. A gente acha que comediante sempre de bem com a vida, né? Mas dizem que o Chico Anísio era um dos caras mais mal-humorados que tinha. Ele era super mal-humorado. Assim, indo para mais profundamente, a gente tem casos de comediantes que cometeram suicídio. Porque o que a gente faz no palco, o que a gente faz em vídeo, o que a gente grava, pra gente, é uma válvula de escape para fazer as outras pessoas rirem. Porque assim, eu não sei se você já sentiu isso, Breno, quando você faz algo que te satisfaz, e isso eu tô falando fora do sexo, porque o sexo satisfaz a gente, mas quando você faz algo que te satisfaz... Às vezes não satisfaz. Não, eu sempre tô satisfeito, eu não sei a minha noiva, mas aí... Ai, é isso que eu tenho que perguntar, cadê ela? Não tá aí não? Pra me responder ao vivo? Não, eu falei assim, não fica lá quietinha lá, porque senão... Mas eu tava falando dessa coisa de você trabalhar e fazer o que satisfaz, a comédia satisfaz. O comediante, quando ele sobe no palco e faz alguém rir, satisfaz ele. É uma coisa que deixa ele bem, né? Só que depois, quando isso passa, aí vem a realidade, né? Você tem uma carga de adrenalina ali, uma carga de felicidade, não sei qual que é o hormônio que fala, serotonina, não sei o quê. Depois que passa isso, você volta para a realidade e você pensa assim, eu tenho que fazer, o meu próximo show tem que ser melhor que esse. E se não for melhor que esse? Entendeu? Tanto que nesse dia que eu me dei mal lá no Fernando Sabino, eu senti o que todo comediante sente, porque eu já tive com grandes comediantes, já tive com Danilo Gentili, Léo Lins, já tive com Murilo Couto, já tive com Igor Guimarães, Luiz França, sou amigo do Rei Bianchi, converso direto, todos eles falam a mesma coisa. Gente, tem dias que o show não funciona. Você pode ser o melhor comediante que for, tem dia que o show não funciona. E quando ele não funciona, você se sente o pior comediante. Será que eu tô certo? Será que eu tô fazendo o meu trabalho certo? Será que eu deveria insistir? E é isso, é alto e baixo. Comediante é desgastante. A cabeça nossa é super desgastada. Mas eu imagino também que vocês queiram, não queiram, vocês são atores, né? Porque vocês estão ali vestindo um personagem. Porque se eu te encontrar na rua toda hora, nós nos encontramos recentemente no supermercado. Você não tem que me fazer rir toda hora. E isso, Faquin, é o tal do pré-julgamento, porque os outros acham também que toda a população LGBT tem que fazer os outros rir toda hora. Não pode estar de nenhuma forma falar que é sério, que não, dessa bicha, essa trava, tem algum problema. Porque não passa sapatão, não tá bem. Então, assim, eles criam esse estereótipo, né? E por falar nesses termos que eu usei agora, e posso ser condenada por ter sido usado, como que você lida com politicamente correto? Porque, na minha opinião, o politicamente correto detonou a nossa, às vezes até uma forma carinhosa de falar com alguém, porque eu acho que tudo é a forma de falar e o contexto que você coloca aquilo. Como que você lidou com isso? Lida, né? Porque ainda está aí. Ô, Brenda, é uma coisa que o próprio Danilo Gentili fala, o Léo Lins fala, os comediantes que estão no topo, assim, eles falam que já perceberam. O problema politicamente correto, obviamente, a gente não vai ser racista, né? Obviamente, a gente não vai ser homofóbico. Mas a partir do momento que você faz uma piada em que um dos personagens da piada ou alguém da piada é um gay, é uma trans, negro até não, porque a gente nem faz muito piada assim, mas a gente faz piada de situação. Eu, por exemplo, eu transfiro tudo para mim. Então, se tem uma situação onde tem uma relação uma relação gay, por exemplo, tem uma piada minha que eu falo que o cara, no final da carona, ele me fez uma proposta. Não vou falar aqui para não estragar, porque é uma das melhores piadas que eu tenho. Me fez uma proposta. Aí, ao invés de eu falar... a gente não, tá esperando não, poder passar para ouvir? No ao vivo vocês vão ver. Então, o desfecho dela, num dos desfechos, eu falo assim, eu fiquei lisonjeado quando ele me fez a proposta, porque assim, aumentou meu ego, né? Então, quer dizer, em nenhum momento eu desmereci a proposta que ele me fez, pelo contrário, eu me senti valorizado, olha só, ele me fez uma proposta, me senti aqui valorizado e tal. Então, assim, uma das ferramentas que eu utilizo é isso, eu transfiro para mim, né, a situação, para que não seja algo eu apontando o dedo, né? O problema é você apontar dedo, por exemplo, porque o gay é mimizento. Não, aponta para você.
né? Aponta para você, então você transfere para você. E o pessoal do politicamente correto, que o pessoal que sofre muito politicamente correto, que são os comediantes mais do topo, eles falam. O problema, às vezes, não é nem o que você fala, é quem fala. Porque, vamos supor, Brenda, se você tem se você segue uma cartilha, eu não vou falar aqui se é de A ou B, se você segue uma cartilha, dependendo dessa cartilha, você tem autorização para falar determinado assunto. Se você não segue essa cartilha, você vai ser crucificado por aquilo que você disse. Então isso acontece, não adianta a gente esconder, isso acontece. Pessoas que às vezes fazem parte de grupo X, elas podem falar piada Y. Pessoas que fazem parte do grupo A não podem fazer piada do grupo B. Então, assim, isso acontece. E é usado politicamente isso. É usado politicamente. A gente vê, o cancelamento é isso. A gente chegou num ponto onde o cancelamento está tão saco que nem os inventores do cancelamento estão aguentando mais. Pediram, gente, parou aí, cancelamento não dá mais. O grande exemplo foi a Carol Conká. Ultra cancelada. Por que ela foi ultra cancelada? Porque, Brenda, quando a gente vê... igual acontece na política. Você sabe disso. Quando você defende ideais e você não dá o exemplo, você é cobrado. Foi o que aconteceu com a menina, com a Carol Conká e outras pessoas, entendeu? Lógico que isso não pode abrir precedente para a gente poder diminuir minoria, diminuir pessoas que estão lutando por alguma coisa, lógico que não. Aí que entra o comediante, ele tem que ser mais inteligente que isso. A partir do momento que você trava um comediante, você trava ele por um assunto, você fala alguma coisa que, você não pode falar sobre isso. Então o comediante tem que ser mais inteligente. É como se você fechasse a porteira, o comediante fosse aquele cara que pulasse a porteira. É um boi com o saco, o testículo amarrado. Ele tem que se virar para sair daquela situação. Então, o comediante tem que fazer isso. Hoje a gente tem que ser mais inteligente. Se a comédia era algo de seres inteligentes, hoje a gente tem que ser mais inteligente ainda para sair dessa, Brenda. Mas a espontaneidade, às vezes, fica prejudicada, não fica? Não, porque às vezes você tem até da plateia uma escada voluntária, né? Que você nem esperava, a plateia te dá aquilo, e você não consegue seguir, porque fala, nossa, eu for nessa linha, o resto me mata. Mas aí tem também a questão, Brenda, que é o seguinte, isso que eu te falei, é porque também a gente foca muito na internet, né? A internet, ela não é mais... Antigamente, na televisão, você falava e passava, acabava, né? Você falava, você cometia um erro ou falava alguma coisa engraçada ali, que usava alguma minoria, alguma pessoa, alguém diminuta como exemplo. Porque o humor é cruel, Brenda. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que estão assistindo. Vou pedir desculpa a vocês. Gente, o humor, ele é cruel. Ele precisa de ter um alvo, entendeu? Ele precisa ter um alvo. Então, às vezes, o nosso alvo, ele vai ser sempre algo menor ou algo maior. Maior no sentido de quem tem poder. Hoje, por exemplo, eu vou fazer piada com política, vou fazer com quem tem poder. Não estou falando do presidente, eu estou falando que pode ser desde um vereador ou um juiz até o presidente da República, o ministro do STF. Eles têm o poder. Aqui em Viçosa, quem tem o poder? Raimundo Violeira e os vereadores. Eles têm o poder. E juiz de comarca tem poder aqui em Viçosa. Então, eu como cidadão, vamos falar assim, eu sou civil, eu como civil, eu posso falar deles porque eles têm o poder. Eu não tenho poder de nada. Eles não podem fazer nada contra mim. Então, assim, a comédia funciona dessa forma. Tira a espontaneidade, mas se a gente pensar no âmbito do palco, você tem mais liberdade. Por quê? Porque geralmente a gente pede para não gravar e ali no palco a gente selou um pacto. A partir do momento que você sentou para me assistir, você vai prestar atenção no que eu estou falando, vai sentir o momento de rir, vai rir. Se eu perguntar alguma coisa, você vai falar. E se você não gostou, a única coisa que você vai fazer é não rir. Se quiser vaiar, você vai vaiar, mas vai passar vergonha porque talvez outras pessoas vão gostar. E talvez você vai levantar e vai embora para casa. É assim. Então, assim, na comédia a gente tem esse poder também, né? O teatro é um templo, né? É um templo sagrado. Você vai lá, você paga, você não está indo obrigado, para poder realmente entrar no clima, né? Exato. Você começou a fazer a terapia depois dessa questão do Paulinho Gogó? Ou essa foi só uma entre tantas outras? Você sabe que isso foi um trauma,
Mas eu não levei essa queixa para terapia, não levei mesmo. Não levei, eu acho que assim, eu fui aprendendo aos poucos como lidar com isso. Eu aprendi com isso, eu li livros de comédia, eu li como montar um roteiro stand-up, uma rotina, como escrever piadas, né? Tem uma fórmula, as pessoas não sabem, mas aquilo quando a gente está no palco, a gente escreveu antes, a gente lapidou, né? Aquilo não é só improviso, tem improviso. Uma das minhas características é improviso também. Eu sou muito bom fazendo improviso. Então eu tô aqui conversando com você, tô lá no palco e tal, você manda uma coisa, eu consigo fazer um improviso ali, né? Mas a maioria das coisas que a gente fala foi escrita em algum momento. Então, eu estudei cada vez mais para não passar por esse tipo de problema, porque assim, gente, tudo é um começo, né? Comediantes que hoje estão lá no topo sofreram mesmo que eu, e isso também até me ajudou. Eu conversei pessoalmente, o próprio Paulinho Gogó falou para mim, cara, isso é normal, o que você vai fazer agora? Você vai pegar essa piada, ou você vai melhorar ela, você viu onde é que você errou, ou você vai cortar ela, ou você não vai fazer mais. É isso. No momento você fica ruim? Fica. Mas você aprende depois. E aí eu fui aprendendo. O que eu aprendi agora? Eu aprendi que é o seguinte, toda vez que eu subir no palco, Brenda, eu tenho uma piadinha aqui de situação que eu já mando ali, a galera já ri. Se a galera riu, é aquele velho papo lá dos primeiros 5 segundos que são importantes, né? Os primeiros 5 segundos do que você tá falando, né? É mais importante que o resto, porque são esses 5 primeiros segundos que vão fazer as pessoas prestarem atenção em você, né? Ou te odiar, né? Louco pra ir embora na hora que acabar o teatro. Exatamente. Aqui. Mas na hora que você está fazendo esse roteiro, que vocês, né, levam para o palco, que pode mudar, igual você falou ali, vocês pensam em quê? Porque vocês não sabem o público que vai dar. A não sei que vocês são contratados especificamente. Ó, vem aqui na minha empresa, fazer para meus funcionários, vem para a minha casa, vai ter uma reunião de família, estou contratando você para fazer um stand-up, sei lá. Mas quando é livre, vocês criam um show inteiro, 40 minutos, 1 hora para entreter as pessoas. Você cria agora piada 1, piada 2, 3, 4, eu vou mexer com um da plateia agora, eu vou mexer agora com o cara da luz, do som, aquele barman que tá ali. Como funciona? Eu não sei falar dos outros, mas eu, por exemplo, eu costumo fazer assim. Porque o stand-up, uma coisa que eu não falei, o stand-up, Brenda, ele é todo autoral, ele é 100% autoral. Eu não posso copiar a piada, por exemplo, do Chico Anísio, não posso copiar a piada do Danilo Gentili, nem do Paulinho Gogó, nem de ninguém. É autoral. Tudo que eu falo, eu que escrevi, e eu julguei ser engraçado, e em algum momento eu testei essas piadas, porque quando a gente sobe no palco, em algum momento a gente está testando uma piada, alguma coisa. Então, geralmente quando eu vou para uma apresentação grande, alguma coisa maior, eu já vou com um texto meu que, entre aspas, já dá certo. Eu sei que é certeiro. Esse texto aqui funciona em diversas ocasiões. Tem ocasiões em que, às vezes, o público eu sei que é mais novo, eu me permito fazer um outro texto, mas ainda assim com base naquele texto certeiro. E quando eu sei que é um público mais velho, aí eu já modifico um pouquinho esse texto, essa coluna vertebral que eu já tenho, que eu sei que é certeira, para adaptar. Nunca vai ser o mesmo show, mas a gente sempre apresenta o mesmo show. É complexo falar isso. Mas quando a gente está em cartaz, quando a gente vai fazer um solo, né, que é só eu, geralmente é um show só. Então a pessoa vai falar assim: você já viu stand-up? Eu já vi muita gente falar assim: você já foi em stand-up? Eu já vi o do Danilo Gentili, já vi do Thiago Ventura. E aí não vai no seu, porque ela acha que é a mesma coisa, que é o mesmo texto, que o que eles fizeram lá eu vou fazer aqui. Mas não é outro texto, é outra coisa, né? Então acaba que eu me adapto, sim. Vai adaptando. Agora, nós podemos, né? Vocês podem usar o humor até para poder diminuir bastante desigualdade, né? Bastante preconceito. Eu acho que tem uma linha muito tênue. Por exemplo, aquele personagem do Falabella, o Caco Antibes, falava de pobre como se pegou, é dele. Quer dizer, não era ofensa. Você via certas coisas que ele falava, você se identificava e ria daquilo. Não era ofensa. Agora, pode ter sido para outro humorista que tentou falar de pobre, os outros achou que era ruim. O Paulo Gustavo, hoje eu ouvi uma coisa muito interessante daquele André Trigueiro, no Papo das 9 dele na internet.
Ele fala, Paulo Gustavo era um homem, fazia um personagem de mulher e um personagem de mãe, e que tinha a mãe como referência, e colou, o Brasil gostou. E acabou um pouco com o preconceito. Se a gente vê um humorista... Se a gente vê um humorista sabendo da condição dele, e ele usa aquilo para fazê-lo normal, é muito importante, né? Israel. Não sei se você conseguiu entender o que eu quero dizer. Entendi. Mas está na sua mão o seu personagem, a sua personagem, desmistificar muita coisa com humor leve. Bob lambe a tampinha do iogurte. Lambe. A gente sabe que a gente lambe. O humor é uma ferramenta. O humor é uma ferramenta. A gente, assim, é igual eu sempre prego. O comediante, a primeira missão do comediante é fazer rir. Fazer rir. Se ele faz rir e consegue ainda mudar uma realidade para melhor, melhor ainda. Entendeu? O problema, por exemplo, de um comediante como eu, que ainda estou em âmbito regional, tem certos temas que eu não posso comprar. Você entende? Porque eu ainda não tenho autoridade para entrar em diversos temas. Por exemplo, eu não posso subir no palco hoje e falar sobre política. Você entende isso? Por quê? Dessa, hein? Você entendeu? Eu não posso falar da Brenda vereadora, eu não posso falar da Brenda candidata, não posso falar da... Porque é o seguinte, Brenda, você imagina só, eu aqui em Viçosa, eu subo no palco, hoje, quer ver, o Raimundo teve o quê? 70% dos votos? Como o Folha da Mata falou, passou o rodo. Passou o rodo. Aí eu subo no palco e faço piada do Raimundo. Porque comediante não fala mal, comediante faz piada. Faço piada do Raimundo. Apesar de eu gostar do Raimundo, eu não tenho nada contra, nunca tive nenhum problema. Eu vou subir no palco aqui em Viçosa e vou falar de um cara que teve quase 70% ou mais de 70% de aceitação. A chance de eu me ferrar é muito grande. Você entendeu? Assim como se eu falar, por exemplo, hoje do Bolsonaro, ou falar do Lula, é 50%. Eu acho que o Bolsonaro é mais hoje. Bolsonaro não é só 50%, não é mais. Mas se eu falar do Bolsonaro, eu vou aqui me ferrar com uma parte da plateia, a chance é muito grande. Então, eu não entro nessa celeuma de política. Mas aí é um dos temas que você não entra. Mas toda cidade que vocês chegam, vocês perguntam para os organizadores locais alguma figura pitoresca da cidade. Vocês fazem como chama? Anamnésia. Fazemos. A pessoa para poder usar isso no show. Eu principalmente uso porque eu gosto de improvisar. Como eu te falei, eu tenho essa facilidade de improvisar. Então, por exemplo, teve uma vez eu fui em bar, e aí eu fiquei sabendo, perguntando, quem são as pessoas que estão aí? Você conhece alguém? Tem alguma autoridade? Eu sempre pergunto, né? E sempre quando tem autoridade, ao invés de eu diminuir a autoridade, não, eu como é que fala? Eu dignifico ela, né? Eu aumento, eu exagero. Porque o exagero, ele também pode ser irônico e engraçado, né? Pode ser irônico e engraçado. Então foi o bar. E o bar teve uma vez que eu tava lá, e aí a gente foi fazer um show lá, tava lotado. E um dos presentes lá que eu fiquei sabendo era o juiz da comarca lá, o juiz da cidade, um careca lá e tal. E disse que o juiz é muito sério e tal. E também tinha um artista de funk da cidade, o MC, na mesma plateia. Aí eu subi no palco e falei assim, olha, gente, antes de começar, quero agradecer vocês que estão aqui, cidade maravilhosa, eu sempre falo muito bem da cidade, hoje eu aprendi isso com Gustavo Mendes, aquele que faz a Dilma, ele me ensinou isso, fala muito bem da cidade, seja até falso, nossa, que cidade maravilhosa, bom mesmo, povo lindo, que povo bonito, entendeu? Mentira, eu falo a verdade mesmo. E aí tava lá no palco, tava o juiz e esse funkeiro. Aí eu falei assim, olha, gente, que legal, as pessoas estão aqui. Eu fiquei sabendo que tá o juiz da cidade aqui. E também, olha, tá aqui o MC da cidade também, o funkeiro. Eu vou nem apresentar os dois, porque eles vão se conhecer em breve mesmo, né? O pessoal achou maravilhoso.
E ela Tem poder preconceito? achar. Tem preconceito? Tem possibilidade. preconceito? Tem preconceito nela. Mas aí depende da cabeça de quem pensar. Porque é o seguinte, quem diz que esse juiz não pode ir no show desse funkeiro? Sim. E quem diz que esse funkeiro não pode ser um dia um estagiário ou até funcionário do fórum? Entendeu? O que a gente pensa no primeiro momento, que está enraizado na gente, é que o MC vai ser bandido. Vai ser preso e aí o juiz vai julgar ele vai conhecer o MC em breve. Mas aí, é problema meu? É problema meu ou é de vocês? É de vocês. De novo, a graça tá aí. A graça tá verdade. aí. Você safa-se. Agora, eu falei, eu acho que é errado, eu vou ter que rever o que eu falei agora no começo com você. Então, vocês não vestem um personagem, você é o Israel ali. Sou eu. Você não tem um personagem, não é isso? Não, né? não. Você pode criar uma carapuça para subir no palco, é normal. É. E eu vou te falar um negócio. Eu visto essa carapuça quando eu vou a muitos lugares públicos. Uhum. Não sou eu. Eu respiro e vou porque eu sei que ali eu vou chamar atenção. Na psicologia, isso aí tem explicação, né, Brenda? Para cada situação que a gente vive, por exemplo, nós temos uma máscara no trabalho, nós temos uma máscara no relacionamento, nós temos uma máscara com a gente mesmo, nós temos uma máscara quando a gente vai enfrentar o público. Enfim, a gente sempre tem máscaras, né? O que a gente não pode deixar é a integridade e a honestidade se esvaírem com essas máscaras, né? Porque, afinal de contas, quando você sobe no palco, você tem que ser honesto. Tem honestidade ali, entendeu? Você pode inventar a história, mas a sua reação, a sua observação é honesta, entendeu? É honesto. Mas, Faquin, eu não... Estou achando muito cor-de-rosa o nosso papo. Está parecendo muito fácil, por mais que você falou de algumas questões problemáticas aí da sua carreira, experiência que você aprendeu e está revertendo aí no dia a dia dos shows, mas está com uma plateia de 50, de 800 pessoas no dia. Vamos voltar lá no centro de vivência, devia estar cheio, não cabe 800 pessoas, no Fernando Sabino. Eu sou da época que era centro de vivência. Isso. E poxa, você pode sair dali com uma palavra, você pode sair dali execrado, mas execrado para sempre. Você errou ali, você não achou o time, por exemplo, mas você não saiu execrado para sempre. É um momento ali. Foi um momento. Dependendo do que você falar ali, porque você não está no script, você não tem um teleprompter na sua frente, você não tem a câmera fala, volta, vamos errar, vamos falar de novo. Igual aqui, ué. Né? E aí? Aonde que vai a adrenalina nesse momento? Fala assim, agora eu vou falar de bicha? Agora eu vou falar de negro? Eu vou falar do caipira? Dá vontade. Né? Porque uma vez Viçosa, saiu uma reportagem na Veja falando que o exemplo estava na roça, falando da UFV, não sei se você lembra, muitos anos atrás. E Viçosa não gostou de ser chamado de roça. Eu imagino. Lá em Carangola, na nossa mesa. Lá em Carangola, eu lembro direitinho, acho que foi no ano de 99 ou 2000, chegou um avanço tecnológico lá na cidade. Chegaram dois avanços tecnológicos. O primeiro chama-se Coca-Cola. O segundo chama-se sinal de trânsito, semáforo, em 99 e 2000. Aí, um publicitário que conhecia Carangola ficou responsável por fazer a campanha nacional do trânsito, de conscientização do trânsito, governo federal na época, era Fernando Henrique Cardoso. E aí, calhou de fazer uma propaganda onde ele falava que era um caipira que chegava na porta do sujeito e falava assim, o senhor passou em Carangola, o senhor ultrapassou o sinal vermelho, tá aqui a sua multa. Nós é do interior, mas nós não é besta, não. Eu não sei se você lembra dessa história, dessa propaganda. Nós é do interior, mas nós não é besta, não. Aí teve um rapaz da sua raça, ex-vereador, que vereador aqui, tem os bons... Não, tem os bons e tem os ruins, né, Brenda? Pelo amor de Deus, né? Mas eu sou da raça vira-lata, eu aguento firme até o fim. Aí teve um vereador, porque assim, o problema do vereador é que ele acha, ele ganha, ele vira autoridade. Não, eu sou autoridade. E o que perde fica em segundo lugar, o que fica em segundo lugar, ele faz questão de falar, eu fiquei em segundo lugar, mas eu sou suplente de vereador.
Entendeu? Ele gosta, principalmente em cidade pequena, né? Não, Aí, ô fulano, você não entrou para vereador? Não, eu sou suplente. Entendeu? Torcendo pro titular morrer, né? Torcendo pro titular falecer, ser preso, ser chamado pra secretaria, pra alguma coisa assim, né? Mas aí, um vereador lá na época entrou em contato lá com o governo federal, com a agência de publicidade lá, e pediu para tirar a propaganda do ar. Tirou a propaganda do ar, quer dizer, Carangola, que era uma cidade, já teve os tempos áureos, estava sendo falada nacionalmente, o cara atrapalhou mais uma vez. Quer dizer, a gente mesmo, os próprios caras se boicotam. Mas aí, eu não sei nem porque eu entrei nesse assunto, mas a gente tá falando negócio de falar de... aí você quer entrar em assunto polêmico, não sei o quê? Dá vontade de entrar sim. Porque a gente, às vezes, tem que cutucar, tem coisa que a gente tem que entrar, sabe? Não quer, eu tô falando aqui pra você, mas não quer dizer que eu não entro, não. Eu entro, mas eu consigo camuflar bem isso aí. Sim, mas quando você percebe da plateia, porque o show é muito pequeno, quando você percebe da plateia um ritmo gostoso, ela tá aplaudindo a determinado assunto que você foi, e você tem que cortar, você tem que ir para um outro, você não vai ficar ali até o final com aquele. Como que você faz essa transição de um assunto para outro, um que bombou e para o próximo? Que é questão de segundos, né? Geralmente, quando a gente escreve a rotina, o stand-up, a gente já vai pensando que a gente vai começar com uma piada ok, que vai fazer todo mundo rir, para todo mundo te comprar. No meio ali vai ser uma piada mais friazinha, porque a gente nem sempre tem piada porradeira, que a gente fala, porrada que a galera vai rir, aplaudir, e, né? Então a gente vai fazendo, monta o set assim, eu conto uma piada ali que é ok pra galera comprar, uma mediana pra galera rir, gostosinho e tal, e pra fechar eu já mando a minha mais pesada, mais top, pra galera rir e aí eu ter a deixa. Então é isso, pessoal, muito obrigado, eu sou Israel Facim, foi muito bom estar aqui com vocês e até a próxima. É isso. Então a gente tem essa maneira, né? Mas o seu sobrenome é Facim, não é Faquin, não? Facinho, eu falo facinho, né? O pessoal fala, eu falo facinho que é mais fácil. Olha, se eu fosse falar o italiano mesmo, teve um amigo nosso que veio aqui fazer intercâmbio, ele é um italiano da Sicília, e ele veio fazer intercâmbio aqui no UFV e nós conhecemos ele, o Francesco. Eu fui perguntar ao Francesco qual é o nome, qual é o jeito certo de falar o meu sobrenome. E aí ele falou: olha, seu sobrenome, pelo que eu conheço, ele é do norte da Itália, na região ali, divisa, perto ali na região de Imola, mais ou menos. Então, show de bola. Ali, a gente vai de vez em quando lá, né? Ali é tranquilo, aquela região ali pertinho. De Santo Unione, né? Santo Unione. É verdade, eu sou italiano também. E aí ele falou que o certo é Fatin. Fatin. Porque os dois Cs, ele tem som de T. Ele faz o som de T. Andrea Bocelli, na verdade tem um C só, mas o C sempre vai fazer o som de T quando tem essa sequência, né, de letras e tal. Então é Fatin. Só que se eu falar Fatin, as pessoas vão escrever com T, e se eu falar Facim, é mais engraçado, é mais, né? Israel, você é Facim mesmo? Eu falei, sou. Eu chego uma vez eu fui me apresentar para uma menina, sem zoeira, sem maldade, Brenda. Cheguei para a menina e falei assim: prazer, meu nome é Israel Facim. Ela olhou para mim, me deu a mão e falou assim: e eu sou Alice nem fudendo. Aí virou a cara e foi embora. Porque ela achou que eu tava cantando ela, mas não era. Que isso? Não era. Aqui, quem diz que humorista não é cultura, hein? Nós estamos falando aí até de como que fala? Itália, colonização, fonética do italiano. Fonética, isso, de fonética aí das palavras. Pronúncia. Aqui, pronúncia, aonde que vai o som mais forte da palavra? É T. O Francesco chegou a te assistir? Não, porque na época eu tava começando, tem uns 5, 6 anos, oficialmente mesmo, que eu tô no palco mesmo, que eu subi o palco a primeira vez, que deve ter uns 6 anos, foi num evento da UFV, na época eu tava estudando administração aqui no UFV, e eu fui chamado para participar, e fiz uma apresentação, e deu muito certo, foi muito boa a apresentação, foi muito boa. E ele veio bem depois e nesse meio tempo meio que esfriou o negócio de stand-up aqui, eu fiquei meio sozinho, assim, não é que eu fiquei meio sozinho, eu fiquei meio desanimado, justamente porque aconteceu esse caso aí do Paulinho Gogó e tal, mas depois logo eu voltei, mas não coincidiu com a época dele, não. Ele foi um dos primeiros caras, porque é o seguinte, lá em 2015, antes de virar moda Bolsonaro,
eu imitava Bolsonaro. Eu fui um dos primeiros caras a imitar Bolsonaro. E aí eu mostrei uns vídeos pro Francesco, e eu acho que a palavra canalha no Brasil é a mesma palavra usada lá na Itália, que é canaglia. Então eu falava, canalha, 1000 vezes canalha, tá ok? É um canalha, tá ok? Era uma época que ele falava assim, ele falava brigando, né? Hoje ele tá mansinho, né? Também. Fala asneira, Hoje ele é do Centrão, mansinho. Querido. Hoje ele é do Centrão, hoje ele é manso. Mas eu gosto do Bolsonaro, eu acho legal, acho bom. É bom, né? Ele deu uma sacudida aí. O Lula voltou, o Lula teve que acordar, o pessoal teve que acordar. Entendeu? Então, assim. E o Francesco, ele não viu, ele viu imitando o Bolsonaro, mas ele adorava quando imitava. Então, se eu for falar em Bolsonaro, ele não era para ser tão desconhecido da sociedade brasileira, né? Foi 20 e tantos anos deputado federal, e aí mostra uma dos nossos pecados, é não acompanhar verdadeiramente a vida dos políticos, né? Porque ele estava aí, e não é surpresa, elegemos quem elegeu ele, agora ele é nosso presidente, mas quem elegeu ele, não podia falar que surgiu do nada, né? A gente sabia tudo que ele poderia fazer agora, porque ele só está repetindo o que ele fez 20 e poucos anos. E aí eu falo, pode falar. Ele não é um outsider, né? Igual o pessoal fala, né? O Zema é um outsider. O Zema é um outsider. Eu sou ferrenho apoiador do Zema. Eu sou do Partido Novo. Sou um dos líderes do Partido Novo. Mas sou um dos grandes... Sim, sou um dos líderes do Partido Novo em Viçosa. Quando o Zema veio aqui em Viçosa 2 vezes. Uma, antes da campanha, que nós trouxemos ele aqui, ele foi dar palestra para... Não deu 15 pessoas no auditório da economia rural. Não foi 15 pessoas, antes da eleição. Ele veio durante a eleição, aí começou a juntar mais pessoas, e foi essa surpresa, né? O Zema foi uma surpresa. Então, assim, eu admiro muito o Zema, apesar de eu ter ficado muito chateado, porque ele tirou um amigo pessoal meu da Secretaria de Saúde do Estado, o doutor Carlos Eduardo Amaral. Ele era o secretário de Saúde do Estado. Ele foi acusado de ter furado a fila para tomar vacina. Mas aí, Brenda, eu te pergunto, ele e o meu outro amigo pessoal, o subsecretário Marcelo Cabral, aí eu te pergunto, pessoas que estão viajando Minas Gerais inteira por conta do coronavírus para buscar, para auxiliar, para não sei o quê. O secretário de Saúde do Estado não é frente? Não é... Aí o Zema caiu nessa. Foi acusado que furou fila. Não furou fila. O secretário de Saúde teve que tomar vacina. Ele precisava tomar vacina. Ele era um dos... E os outros funcionários da Secretaria do Estado, que nem são comissionados, mas sim os efetivos, que tomaram, porque são linha de frente, esses aí não vão ser penalizados? Então, assim, o Zema, infelizmente, ele, igual a gente fala aqui, né, ele afrouxou. Ele afrouxou, ele aceitou essa investida da oposição e acabou expulsando ele. Mas não vou ficar falando de política aqui também, né? Não, mas é só para poder arredondar aí. O Zema, ele veio, entre aspas, do nada, politicamente falando, mas ele não se tornou uma estrela. Você vê que pouca gente fala mal dele. Ele não é midiático. Nós estamos falando agora de artista. Ele não é midiático. Falta no Bolsonaro o que tem de sobra no Zema. Boca que fechada. É isso aí. Bolsonaro tem que ficar mais de boca fechada. Porque Bolsonaro... Brenda, eu servi o tiro de guerra. Quem serviu o tiro de guerra bebeu um pouquinho da água do Exército Brasileiro e entende um pouco do que é estratégia. Bolsonaro acerta em estratégias, mas erra ao falar. Então, ele é capitão reformado do Exército. Ele... Não, ele estudou na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Eu tive na AMAN. É um lugar, assim, excelente. É, assim, primeiro mundo a AMAN. Lá é escola de armas. Então, infantaria, comunicação, cavalaria, enfim, as armas do Exército são formadas lá. O cara sai sargento de Três Corações e vai estudar lá, vai graduar lá na AMAN. Não é qualquer um que passa por lá e que forma lá. Bolsonaro sabe o que faz nas ações, mas ele
é péssimo em comunicação. Inclusive, melhorou quando colocaram aquele ministro que era deputado federal da Paraíba, o genro do Silvio Santos, o Fábio Faria, que é do PSD hoje. Colocaram. Maravilhoso. Eu que sou hétero, eu fico balançado. E ele é uns caras assim. Vou falar assim, é da nova política, é um cara bom, um cara excelente, que deu uma amenizada, mas ainda assim o Bolsonaro ainda cai numas sabe, numas coisas que não deveria cair, Brenda. Acaba falando demais. Então quer dizer que político e humorista estão caminhando bem junto ali nessa linha, né? Dependendo do que faz, que fala, acabou. Eu gosto essas duas vertentes, mas eu confesso para você que é complicado, cara. Eu acho que o pessoal às vezes fala assim, eu tenho várias pessoas, por que você não candidata, por que não sei o que? Gente, eu vou perder minha liberdade de falar e fazer o que eu quero. Não tem nada nesse mundo, Brenda, que pague a minha liberdade. É um preço a se pagar. Não é para qualquer um mesmo, não, porque destrói a vida de muita gente. Quantas vezes você não foi julgada? Quantas vezes você não foi julgada pelo que você, pela sua vida, pelo que você decide fazer? E aí, você é julgado, cara. Você é sempre julgado. Eu não quero isso, não. Então, Israel, eu acabei de fiz lá no meu canal, aqui no meu canal, no quadro Bastidores, falando que a população, nós tivemos vereadores que nunca abriram a boca, nunca apresentou o projeto, e a mídia nunca falou deles, as redes sociais nunca falaram dele. Uhum. Esse preço que a gente paga por ser livre, como você está falando, é um preço que a gente paga feliz, né? Eu sou satisfeito. Eu trabalhei alguns anos CLT. Aí depois que eu comecei a trabalhar na minha própria empresa, eu montei porque assim, meus clientes eu atendo pela minha própria empresa e tal. Eu comecei a ver que, gente, por que eu demorei a fazer isso? Porque a gente pensa que a gente está livre. Mas hoje eu vejo que a minha liberdade é algo que eu não abro mão. E aí eu vejo, igual você falou, tem vereador que não fala nada e tal. Tem vereador que nem eleito foi. Ele foi empurrado. Tem vereador que foi empurrado por esse sistema merda de coeficiente eleitoral, esse sistema horrível. Que é isso, Brenda? Tem gente que tem mais voto e que não entrou. Sabe? E aí vai mudar. A reforma política está lá, mas não vai mudar. Não vai, eles não querem. Você acha que quer reforma política? Mas aí você vai fazer reforma política, eles vão fazer a reforma política deles. Eles não querem a reforma política do povo. Entendeu? Eles não querem a reforma política do povo. Aqui, qual é o nome da sua empresa? Nós estamos caminhando para o final. Qual é o nome da sua empresa? A minha empresa, ela é uma empresa, vamos falar assim, ela não é... Porque se eu falar que é fantasma, o pessoal vai começar a investigar, né? Mas é uma empresa que é o seguinte, eu presto serviço para pessoas especializadas em marketing digital. Então, a prospecção de campanhas, projetos, edição, anúncios em Facebook, Instagram, tudo isso eu prospecto, eu organizo, minha empresa chama Facim Mídia. Facim Mídia. Eu não faço propaganda dessa empresa, porque se eu fizer propaganda, eu não vou ter condição de atender demanda por enquanto. Mas num futuro próximo, quem sabe, eu até divulgo mais, mas é basicamente isso aí. Facim Mídia, e é uma empresa que eu presto serviço para outras empresas, é uma empresa prestadora de serviço, não é uma empresa, vamos falar assim, que está aí na rua e que, né, é basicamente isso. E a conta dela nas Ilhas Caimã? Conta dela, não, no Panamá. Faz parte daquela do Panama Papers, que teve investigação aí há uns 3 anos atrás, eu estou envolvido. Eu queria estar meu nome nessas coisas aí, ô Brenda. O pessoal fala assim, não queria não. Eu queria. Eu sei que tem muito político, muito aspirante a político que tá assistindo a Brenda aí, porque o pessoal assiste você, Brenda, com inveja. O pessoal assiste você, é como você fosse a manga mais saborosa da mangueira. O pessoal olha lá, chupa essa manga. Você vai falar isso, você sabe que vai ter gente que vai querer chupar, né? Aí o pessoal olha lá de cima, olha a Brenda, que bonita a Brenda ali. Nossa, a Brenda fazendo live, cheia de patrocinadores, ó, Look Pet Shop, Floricultura Bicuíba, Marmoraria Carrara, Rose Podóloga, Francesco Concept, Hospedagem Pet Melhores Amigos. Olha, a Brenda tá bem. O que eu vou fazer? Eu vou jogar pedra nela aqui para ela cair.
Porque a Brenda, que é do jeito que ela tá aqui, ela vai ser eleita fácil, prefeita de Viçosa, futuramente deputada estadual ou federal aqui pela região. Roberto Andrade tá de olho em você, hein? Cuidado, hein, Brenda? Cuidado, hein? Nós estamos lá. Ele tá magrinho agora, já viu ele? Não vi, não. Faz tempo que eu não vejo ele. Roberto, faz tempo... Ó, a última vez que eu falava com o Roberto, o Robertinho e o Roberto gostavam de mim. Foi a última vez que eu falei. Você fez alguma piada? Robertinho. Não, o Robertinho ficou, acho que o Roberto ficou chateado comigo, porque o meu vereador, meu deputado do Novo, o Igor Burkovski, deputado estadual, que eu apoiei. Gente, eu sou partidário, eu sou do Novo. Eu vou apoiar, eu não posso apoiar outro, entendeu? É até feio pra mim, entendeu? Então eu apoiei o Igor Burkovski, só que ele é de Juiz de Fora. Ele nem sonhava com o Roberto Andrade. O Igor Burkovski, ele tinha o mesmo número que o Roberto Andrade, só que 30. Roberto Andrade é 4222, o Igor era 30222. Aí o Robertinho achou que era uma afronta, sei lá, eu tô falando isso aqui também, eu posso estar errado, Robertinho, eu gosto de você, cara, eu sei que não tá gostando de mim mais, mas assim, não tem nada contra o seu pai, não, gosto muito do Roberto Andrade, eu lembro, teve uma época que eu frequentava a sua casa, eu gostava de lá, o Ângelo, o pessoal do Ângelo também, eu gosto do Ângelo, apesar do Ângelo me odiar, o Ângelo não gosta de mim mais, mas eu gosto do Ângelo. Até o Ângelo sempre me tratou muito bem, sempre me reconheceu como comediante. O Ângelo, ao invés dele falar stand-up, ele chegou uma vez para mim e falou assim: Ô, Facinho, tudo bem, meu irmão? Chega aí, como é que vai o standard? Falei, vai bem, vai bem. Você chegou a ser funcionário da prefeitura em época de Ângelo, nós nos conhecemos lá, ué. Exatamente, eu trabalhei na Secretaria de Educação. Roberto Andrade, Robertinho não teve nada a ver com a sua vinda para Viçosa, não. A gente está brincando, mas eles são pessoas boas de lidar. Não, sim, eu gosto deles. Não tenho nada a reclamar. Não tenho mesmo, não tenho nada a reclamar. A gente só perdeu o contato, eu acho que isso é coisa da vida. Eu vou proporcionar a sua reconciliação com os dois, com o pai e com o filho. Pode falar lá. Eu quero voltar lá porque eu tô com saudade de comer leitoa a pururuca. Uma vez a gente foi comer uma leitoa a pururuca. Lá, não. Tinha uma leitoa pururuca lá, eu acho que o parente dele é do Cedros, né? O cara do Cedros cozinha muito bem, o cara é muito bom. Comi lá uma leitoa pururuca e comi também uma torta de framboesa. Não, de amora. Um pavê de amora. Que coisa deliciosa, coisa maravilhosa. Eu só consigo comer essas coisas. Eu só consigo comer essas coisas sendo amigo do deputado, né? Hoje eu não sou amigo mais do deputado, então. Mas aí. A sua amiga vereadora não pode te dar, ex-vereadora não pode te dar nada, nem uma torta de limão. Não, mas com você, Brenda, eu como ali no Vitamina Silva, pastelzinho. Saudade de Vitamina Silva, infelizmente fechou. Acho que agora tá abrindo outra coisa lá. Como um salgadinho de boa no Boca Viçosa, sem problema nenhum. É um prazer. Eu adoro você. Eu falei para você, você foi minha candidata a prefeita, eu votei em você para prefeita. Falo isso sem problema nenhum, porque, igual eu te falei, uma das coisas que eu mais prezo na minha vida é liberdade. Então não tem ninguém nesse mundo que vai tirar minha liberdade, as minhas escolhas, sabe? Mas a Brenda, ela não tem a plataforma do Novo. Olha, no dia que eu vi você falando coisa com coisa, porque é o seguinte, tinha o pessoal lá no debate, falei assim, a Brenda tá falando coisa com coisa. Eu vi gente falando coisa sem coisa, entendeu? Então eu falei assim, não, eu vou votar na Brenda, porque a Brenda, ela sabe o que ela tá falando, ela tem os ideais dela e ela é fiel aos ideais. É o seguinte, gente, se você não sabe em quem que você vai votar, você tem que votar numa pessoa que é fiel aos ideais dela. É isso, a primeira coisa, fiel, independente do lado dela. Se é A, B, PT, Bolsonaro, você tem que votar em alguém que seja fiel com seus próprios ideais, porque se ela é fiel com os próprios ideais, ela vai ser fiel com você. É fato. Agora, Israel, última pergunta. A gente volta nessa aproximação política com o humorista, sem desmerecer nenhum nem outro. Não é xingamento nem para um nem para outro. Pode desmerecer o político. O humorista ele respeita. O político não. O político pode falar mal. Aí você me complica. A tal essência que a gente tem que demonstrar, políticos gostam, às vezes, de esconder. Vocês já preferem liberar essa essência aí para o povo porque vocês acham que vai dar empatia, né? Quando a gente é verdadeiro... Porque é o seguinte, Breno, uma coisa que eu fui aprendendo, inclusive eu trouxe isso do marketing digital. As pessoas precisam gostar de você. As pessoas amavam a pessoa do Paulo Gustavo. Amavam a pessoa do Paulo Gustavo. Amam até hoje, vai ser eterno. As pessoas amam a pessoa do Paulo Gustavo. Por isso que ele lotava teatro. Por isso que ele levava... Gente, o cinema nacional é capenga.
O cinema nacional é capenga. O Paulo Gustavo levava milhões de pessoas. Gente, um filme brasileiro hoje, um filme qualquer brasileiro, ele não leva 150 mil pessoas para a sala de cinema. O Paulo Gustavo levava milhões. O Paulo Gustavo tinha a segunda bilheteria do mundo, só perdia para os Trapalhões. E olha que os Trapalhões era na época que você não tinha internet, você não tinha televisão direito, era só cinema. E o filme ficava 6 meses em cartaz. E o Paulo Gustavo, às vezes nem aqui em Viçosa passava no cinema, inclusive é uma coisa que eu quero falar com você, Brenda. Entre em contato com esse pessoal do Cine Calçadão, que o meu maior medo é esses caras não voltar depois da pandemia. Eu sou fanático por cinema, entre em contato com eles, fala com esse pessoal do Cine Calçadão, o que eu puder fazer para ajudar. Eu não tenho dinheiro, não. Mas eu posso fazer propaganda, eu posso... Qualquer coisa. Fala para as pessoas, não deixa o cinema em Viçosa acabar, gente. Não deixa. Tá lá no Shopping Calçadão, eles devem estar pagando aluguel, sem receita nenhuma. Não deixa acabar, porque é cinema, gente. Parece clichê, mas é cultura e tem que ter, gente, assistir filme e tal. E o Paulo Gustavo levava a gente. Por quê? Porque o pessoal ama o Paulo Gustavo. Então, quando você é comediante, e as pessoas gostam de quê? De sinceridade, gostam de honestidade. A Juliette, por que o pessoal tá louco com Juliette? Tá até enchendo o saco. Tá até enchendo. Imagina você morar na mesma casa que a Juliette. Que saco que é. Então, eu não assisto, porque... eu não sei. Eu também não sei, mas o pessoal tá falando de Juliette, o pouco que eu ouvi dela, ela dando lição de moral nos outros, eu falei, gente, que insuportável essa pessoa. Mas é uma pessoa sincera. As pessoas gostam dela, por isso que ela ganhou o BBB. Então tem que ser fiel. O político também. Ô Brenda, você pode falar vícios e virtudes. Bolsonaro só é o que ele é hoje porque ele é sincero. Ele pode falar groselha, pode falar um monte de besteira, mas as pessoas amam o Bolsonaro porque ele fala as coisas. O Lula era a mesma coisa. As pessoas gostavam do Lula porque ele também falava as coisas. Ele era do jeito dele. Só que, né, a gente sabe o que aconteceu depois. O Lula teve a pachorra de uma vez falar, olha as besteiras que o pessoal fala. Lula falou uma vez assim, o Lula sempre se fez de vítima, né? Porque uma das coisas que ele falava era o seguinte, isso quem escreveu num livro foi o Marcelo Taz, ex-apresentador do CQC. Marcelo Taz é um grande comunicólogo, um grande jornalista. Esse cara, inclusive, não é um dos caras aí mais voltados à esquerda e colocou isso no livro e não foi para criticar, não, foi só para colocar mesmo, para mostrar, né? Contextualizar. Ele falou que o Lula uma vez chegou para um público e falou assim: a minha mãe, ela nasceu analfabeta. Aí todo mundo parou e pensava assim, mas a minha mãe também nasceu analfabeta. Todas as mães nasceram analfabetas. Todo mundo nasce analfabeto. Então, tipo assim, era o jeito do cara. Ele falava isso. Entendeu? Então, assim, as pessoas gostam do Bolsonaro por isso, gostam da Juliette por isso, gostam de você por isso, Brenda. Talvez elas gostem de... E você paga por isso, mas você ganha também. Porque você, Brenda, você tem que pensar numa coisa, você tem que pensar no pessoal que gosta de você, não é quem não gosta de você. Quem gosta de você é que vai te manter. Você acha que se eu ligasse pro pessoal que me odiou lá no Fernando Sabino, você acha que o pessoal que eu ia estar aqui hoje falando com vocês numa boa? Porque teve gente que chegou para mim, eu lembro disso até hoje, Brenda. Teve uma menina aqui de Viçosa, eu vou até falar o nome dela, porque coisa bonita a gente tem que falar. O nome dela é Lu Rigueiro. Não sei se você conhece, ela é maquiadora. Ela nem deve lembrar de mim. Mas no outro dia em que eu abri meu Facebook, eu nem tinha ela como amigo. Ela mandou assim para mim, olha, mandou assim de graça, assim, sem eu nunca ter falado com ela. Eu vi sua apresentação ontem. Eu gostei, foi boa, tem potencial. Não liga pro que as pessoas estão falando. Continue. É isso. É típico dela mesmo. Parabéns para ela, porque a gente precisa desse pós, né? A gente precisa. Israel, querido, muito obrigada. Facinho, foi ótimo, passou rapidíssimo, até estouramos o tempo. Você que está aí no YouTube, no Facebook, compartilha essa live, que ela vai ficar aqui, e amanhã ela vai estar no YouTube. Depois a gente se encontra mais, dá um beijão aí na sua noiva, que já está noiva, hein? É mais doida do que eu imaginava. Olha lá, aliança Maluca, de ouro, né? Comprou lá na Suíça, porque é pertinho, né? Não, isso foi mais barato, foi na Vivara. Coisa assim. Nós aqui comprando na Globo Joias, já estamos satisfeitos, dividir de 10 vezes o brinquinho, tá ótimo. Mas hoje eu tô com da VR Bijuterias. A gente faz merchan para tudo. Se vocês quiserem mandar, eu faço merchan também. Posso só pedir uma coisa? Deve. Olha, eu quero pedir você que está assistindo, quero primeiramente agradecer você, Brenda. Assim, você excelente, eu sou
apaixonado pela sua pessoa, você é uma pessoa excelente. Quero agradecer o convite, igual eu brinquei com você. Pessoal, tudo é cultura aqui em Viçosa, menos stand-up. Ninguém chama eu pra nada, ninguém fala... Ninguém... Sabe, vai ter músico, vai ter bar, música de bar, vai ter não sei o quê. Ninguém nunca me chamou pra nada. Parece que eu nem existo aqui. E olha que o meu Instagram era bombado. De negócio de pegadinha que eu fazia aqui em Viçosa, não sei o quê, mas ninguém nunca me chamou pra nada. Rádio, então? Nunca. E eu amo rádio, eu vim do rádio. Eu saí de Carangola trabalhando no rádio e vim pra cá pra tentar trabalhar em rádio. Não vim aqui por causa de política. Mas enfim, eu quero pedir você, que tá aí agora assistindo, com todo o meu coração, pedir desculpa pelas minhas brincadeiras aqui, o que eu falo, não leva a sério, não leva a gente como comediante a sério, é tudo brincadeira que a gente fala aqui. Mas pedir você de todo o coração que você vá ao meu Instagram. Meu Instagram, meu novo Instagram é @facinhumorista. É facinho mesmo, gente, facinho humorista, F-A-2-C-I-N humorista. Depois a Brenda vai compartilhar aí pra vocês aí, e vocês me seguem lá. Vamos bater papo, me fala o que vocês acharam aí, se vocês acharam que eu falo demais. Quer falar mal de mim? Fala na minha cara, fala nas minhas costas, mas fala, gente. Eu quero saber o que vocês acharam. É só isso mesmo, Brenda. Se falar nas suas costas, não acha ruim, não. É bom. É bom, é bom. É bom. Um beijo pra você, tudo de bom, boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Valeu. Beijo.